Olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Saúde na Mídia. No programa de hoje vamos falar sobre a ortopedia facial. Já ouviu falar? É uma especialidade da odontologia capaz de solucionar desequilíbrios ósseos. Dá uma olhada no que vem por aí. No Saúde na Mídia desse sábado vamos explorar o que é ortopedia facial, como ela impacta na estética e na saúde. E entenderemos melhor os tratamentos disponíveis e os mitos que envolvem esse campo. Quem vai explicar pra gente é a dentista, doutora Luciana Martinez. E a Karina Vieira vai te mostrar o melhor jeito para cuidar da saúde dos seus cabelos. Além disso, vamos conhecer o GAC, que é um projeto bem interessante na área de preservação ambiental e geração de renda aqui em São Luís. Muita coisa boa, não é mesmo? Karina já está aqui comigo para trazer mais novidades para vocês. Bom dia, Karina. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Sim, a gente trouxe uma especialista para falar sobre o temor de todo mundo, a queda de cabelo. Amiga, e olha que queda de cabelo pode ser por estresse, vários muitas fatores. Coisas, amigas, homens e mulheres passam por coisas. isso, prejudica a nossa autoestima. Então, se você quer saber mais aí como cuidar da saúde dos seus cabelos, Karina Vieira vai contar. Sabemos que a saúde bucal não se limita apenas a ter dentes bonitos, mas também está profundamente ligada à harmonia facial e à qualidade de vida das pessoas. A ortopedia facial se tornou uma área crucial da odontologia, que tem essa ação transformadora. Muitas vezes, problemas como dificuldades na mastigação e até mesmo questões estéticas podem ser corrigidas com intervenções precisas e personalizadas. E para falar sobre esse tema, a gente convidou hoje a doutora Luciana Martinez, que é dentista, e está conosco no estúdio. Bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Doutora, quando a gente fala de ortopedia facial, gera muita curiosidade, é um tema que não é abordado comumente e gera uma dúvida em relação à diferença da ortopedia facial para a ortodontia tradicional. Então, Amanda, a diferença é que a ortopedia facial, ela vai tratar os ossos da face, ou seja, vai mordida cruzada, o paciente que tem o queixinho muito para trás ou o queixo muito para frente. Já a ortodontia tradicional, ela vai tratar os dentes em si e elas se complementam, porque os ossos da face vão acomodar os dentes. Perfeito, doutora. E quando a gente deve perceber os primeiros sinais para levar uma criança, por exemplo, num dentista, para avaliar essa questão da ortopedia facial? Se o seu filho, por exemplo, pode ter mordida cruzada, que é ou desviada para um lado, desviada para o outro lado, muito para frente, o queixo muito para frente ou o queixo muito para trás, é sinal de que ele pode ter algum problema. Então, você deve procurar um especialista. Sempre vai ser com uma consulta com um especialista. Em casa, os pais às vezes podem nem perceber, podem deixar passar batido. Exatamente. No caso, essa dificuldade de mastigação, a mordida cruzada, o que ela pode implicar no desenvolvimento infantil? Ela pode atrapalhar, inclusive, o sono da criança. A criança pode roncar mais, rinite, sinusite. Então, a gente sempre tem que tratar junto com o especialista nessa área. Então, no caso, até a rinite e a sinusite também podem ser agravadas por uma questão de ortopedia facial. Do espaço aéreo também. Você pode explicar pra gente como é que funciona, então, essa parte da sinusite que pode estar associada a uma questão de ortopedia que você tem que trabalhar o dentista, pelo menos com algum outro especialista? Exatamente. Geralmente o que acontece é que quando o paciente tem a maxila, por exemplo, muito atrésica, ou seja, muito fechadinha, ele tem um espaço de respiração menor também. Então, quando a gente consegue essa expansão, a gente consegue melhorar a respiração do paciente. Mas é claro que a gente sempre vai encaminhar para o especialista para trabalhar em conjunto. Perfeito. Em relação à mastigação, como a gente pode perceber que tem uma mastigação que está deficitária, que precisa melhorar? Isso aí só o especialista mesmo. O papai e a mamãe não tem como identificar. Daí então a importância, gente, de ter os primeiros cuidados da saúde bucal infantil. Doutora, a gente podia explicar então se a partir de quanto tempo a gente tem que levar a criança para um dentista, para um odontopediatra? O quanto antes. A gente atende até bebê no consultório. Mas assim, tem alguns problemas que a gente só consegue intervir com cerca de 4, 5 anos, porque o paciente não consegue ficar com aquele aparelhinho na boca, então a gente tem que ir adaptando. E você fala de aparelho, então, para correção de ortopedia facial, é necessário um aparelho específico? Exatamente. Muitas vezes a gente utiliza aparelhos móveis, então a criança tem que ter um mínimo de colaboração, porque senão o tratamento não é bem sucedido. E esses aparelhos são fáceis de resolver o problema? É necessário passar por algum outro tipo de procedimento, algum outro tipo de tratamento complementar? Sim, os aparelhos são de fácil adaptação. No começo, o paciente sempre tem
aquela dificuldade porque é um corpo estranho que a gente está colocando, né? Então, mas com 2 semanas o paciente já está completamente adaptado, o paciente tem que ter cuidado na hora de comer, para poder não quebrar o aparelho. Se for um aparelho móvel, cuidado na hora de guardar, para não perder, mas é um aparelho muito tranquilo de usar. É parecido com os aparelhos que a gente conhece aí tradicionalmente para correção do posicionamento dos dentes na ortodontia? Ou são diferentes? Não, os aparelhos ortopédicos eles são diferentes, porque eles vão trabalhar nos ossos, então eles não nos ossos da face. Então a gente vai, no caso, expandir a maxila ou projetar um pouquinho a mandíbula para frente. Então eles são diferentes. Muitas vezes a gente vai complementar depois o posicionamento dos dentes com um aparelho fixo tradicional, mas os aparelhos ortopédicos são completamente diferentes. Gera dor, né? A gente já pensa assim, poxa, crianças, a reposicionar os ossos da face, doutora, será que isso vai gerar algum incômodo assim para o paciente? E as queixas? Geralmente tem adultos também que passam por esse problema, que não foram detectados ali na infância e sentem dores. O que a gente pode ter de agravamento da situação caso não seja corrigido lá na infância? O aparelho, ele pode ser incômodo na ativação. Alguns aparelhos que fazem ativação, eles podem ser incômodos porque a gente está ativando o aparelho, o osso, causam inflamação óssea, isso é normal. E em relação a quando você não detecta na infância, você pode gerar um problema maior na fase adulta e muitas vezes você precisa fazer uma cirurgia que se chama cirurgia ortognática, que é feita em hospital, com anestesia geral. E aí é um problema um pouco maior de resolver. Um desconforto maior. Sim. Então a indicação realmente é quando criança procurar o dentista. E o que a gente pode estar dizendo para os pais para estarem atentos nessa escovação dos dentes, na profilaxia, na saúde bucal como um todo, para evitar outros problemas? Porque a gente está falando aqui de um problema de questão óssea, mas a gente tem que cuidar do paciente como um todo, né? Isso. Chegando lá no seu consultório, você atende crianças também, é o odontopediatra, e aí quando chega a criança, qual é aquele procedimento que tem que ser feito, até para tirar aqueles traumas de dentista? Exatamente, Amanda. O quanto antes você puder levar o seu filho para o consultório, é interessante, porque ele vai começar a se adaptar naquele ambiente. Se você leva seu filho para fazer uma extração, para fazer uma restauração, já é um procedimento mais invasivo e ele já pode ficar com medo. Então, às vezes, você leva só para fazer uma brincadeirinha, fazer um atendimento inicial. Então, quanto antes você levar, melhor. É verdade. Dizem que você, antes de nascer o dente, já tem que levar a criança no dentista. E ela vai. Eu tenho um paciente que ama ir no dentista. A gente faz balão, a gente brinca. Então, para eles é uma diversão aquilo. E como a gente pode instruir o tipo de escovação correta, por exemplo, doutora? Porque quando a gente fala de escova de dente, de creme dental, pasta dental, de escovação, ainda geram algumas dúvidas, né? Para esses pais ensinarem. É interessante ter esse acompanhamento também com o profissional e em casa ter o acompanhamento dos pais. É muito importante. A pasta deve ser colocada em uma quantidade bem pequena. E é importante que a criança escove para ela criar o hábito e gostar daquilo, mas os pais têm que supervisionar. Então, pelo menos à noite, dar aquela complementada. O que você indica para estar facilitando para as pessoas que têm um pouquinho de medo, têm trauma? Porque às vezes isso vem das outras gerações. Os pais que passaram por uma situação, os avós desconfortáveis, para não levar esse trauma para as crianças, para que isso já gere uma situação mais tranquila para eles. Então, primeiro a gente pede para os pais realmente não passarem, porque eu sei que tem papai e mamãe que ameaça. Olha, se você não comer, não sei o que, eu vou te levar no dentista. Isso já gera um trauma, né? Nossa, eu vou te levar numa coisa ruim. E a outra coisa é que leve desde cedo, porque se você levar e fizer procedimentos que não são invasivos, aquilo vai se tornar muito agradável. E a criança vai tirar de letra. Doutora, outra dúvida aqui. A gente estava falando sobre essa questão de ortopedia facial. O bruxismo, ele se encaixa também como esse processo de desgaste, que você precisa usar uma plaquinha? Pode acontecer com crianças também? Pode acontecer, mas como uma fase transitória. Ele não deve ser tratado, ele deve esperar para ver como evolui na fase adulta. Entendi. Então, no caso, o bruxismo seria um outro tipo de tratamento. Na troca de dentes, a criança ranger um pouco os dentes, é comum. É comum. Isso. Eu falo isso porque eu percebi, às vezes, meu filho rangendo um pouquinho, a gente já fica preocupado. Se pode ser alguma ansiedade, se é comum, gera também um desconforto, gera dores. Essa questão da ortopedia facial, além de gerar um incômodo e uma dor
né, a questão de mastigação, de mordida cruzada, que pode ter uma complicação lá no futuro, ela também pode ter uma questão estética que vocês conseguem corrigir em consultório? Essa questão estética também pode estar afetando aquele paciente? Não só necessariamente a parte óssea, mas também estética? Com certeza, porque um paciente, por exemplo, que tem um queixinho muito para trás, né, vai ser aquele queixinho mais retraído. Então, lá no futuro, vai ser um adulto que vai continuar tendo queixo para trás, que vai formar mais papada, é como se fosse uma harmonização infantil também. Entendi. Vai precisar de menos intervenções lá no futuro, com certeza. Entendi. Então, no caso, não é uma questão só genética, que a gente pensa, não, minha família tem um queixo pequeno, tem um queixo muito projetado, então você já pensa que é uma questão que é da família, mas pode ser resolvido. É da família. Muitas vezes pode ser resolvido, mas existem casos que a genética é muito forte e casos que são muito exagerados e a gente vai caminhar para uma cirurgia. Então, existem algumas medidas que a gente faz quando o paciente pede a documentação, que são a cefalometria, e nós conseguimos detectar se vai encaminhar para a cirurgia ou se a gente consegue resolver. Mas muitas vezes o paciente, mesmo que ele, eu falo assim, o seu caso é cirúrgico, mesmo assim ele quer resolver para passar aquela fase da adolescência da autoestima. Isso, com a autoestima melhor. Entendi. E aí isso é possível fazer esse tipo de tratamento? E se precisar refinar lá na frente com cirurgia, pelo menos já está um caso mais ameno. Doutora, tem algum caso que você pode contar pra gente, compartilhar aqui, casos que já passaram pelo seu consultório, de situações que a gente pode estar relatando, de melhora, de um acompanhamento de algo positivo que a gente pode passar? Pessoas que passam por esse problema e às vezes nem sabiam que existia uma solução para isso. Nós temos muitos casos. Paciente, por exemplo, que não fecha, às vezes o paciente nem percebe, né? Eu tenho um pacientezinho que não fecha a boca quando naturalmente a gente fala selamento labial, a gente chama paciente não tem selamento labial passivo. Não é um respirador bucal, é diferente. Geralmente o respirador bucal, ele não tem selamento labial. Então, quando ele está em repouso, ele precisa fazer muita força para grudar os dentes, para fechar. lábios. Então ele até faz uma celulitezinha no queixo. Entendi. E a gente, às vezes o pai chega no consultório, tem alguma coisa que ele acha estranho, mas ele não sabe direito o que é. E a gente resolve, a gente tem muitos casos bacanas. Nesse caso aí, qual é a indicação? Por exemplo, esse paciente, essa criança que não consegue fechar, como é que você faz esse tratamento? São os aparelhos ortopédicos. Os aparelhos? São a ortopedia mesmo. A gente vai fazendo acompanhamento, geralmente a gente vê se... Primeiro passo, a gente vê se a criança ainda tem crescimento, porque também existe um timing, certo? Porque se o paciente chega assim, meu filho tem 10, 11 anos, muitas vezes a gente já não consegue, dependendo, se for menina, já tiver menstruada, a gente já não consegue. Então o pai leva no consultório, a gente consegue, muitas coisas a gente consegue nessa idade. Então a melhor faixa etária seria antes da puberdade? Com certeza. Muitas vezes a gente pede o raio-x carpal, que é o das mãos, para a gente ver se a criança ainda tem crescimento, mas o quanto antes, melhor. Quanto mais crescimento tiver, mais vai potencializar o nosso tratamento. Perfeito, doutora. E a gente vai para o intervalo. Você continua aqui que daqui a pouquinho a gente tem as perguntas da audiência para tirar algumas dúvidas com a doutora Luciana Martinez. E é claro que a gente conta com a sua participação por aqui. Até já! Chegou aquele momento das perguntas da audiência, as principais dúvidas de vocês, nossos telespectadores. A gente traz agora com ela, Karina Vieira. E vamos de perguntas da nossa audiência. Quanto tempo leva para ver resultados positivos no tratamento ortopédico facial? O Salomão do Olho d'Água perguntou. Então, Salomão, geralmente cerca de 12 meses, mas tem aparelhos que a gente consegue um resultado até em 6 meses, dependendo do caso. E vamos de mais perguntas? Meu rosto é assimétrico. A ortopedia facial pode me ajudar? A Raimunda do Turu perguntou, doutora. Então, Raimunda, se a assimetria for detectada quando criança, nós podemos ajudar sim com a ortopedia facial. Agora, se o paciente não tem mais crescimento, já é um paciente adulto, ele vai caminhar para a cirurgia ortognática, que é a cirurgia dos ossos da face, ou se forem pequenas assimetrias, nós podemos melhorar com a própria harmonização facial, que é a base de preenchimento, botox e alguns outros tratamentos. Próxima pergunta.
Existe a possibilidade de regressão após o tratamento ortopédico facial? A Ana Mara, do centro, quer saber. Sim, Ana Mara. Caso o paciente não use os aparelhos de contenção, não faça o acompanhamento correto, o tratamento pode regredir, sim. E tem mais perguntas. A ortopedia facial pode ajudar a aliviar dores faciais crônicas? A Adriana da Santa Rosa perguntou. Então, Adriana, geralmente não, porque a ortopedia facial é um tratamento na fase infantil. Então, assim, só se o paciente tiver algum contato prematuro, algo muito específico, mas geralmente o paciente não sente dores nessa fase. E para finalizar, a ortopedia facial é indicada para tratar problemas de fala em crianças? O Isaac da Alemanha perguntou, doutora. Então, Isaac, a ortopedia facial pode ajudar no tratamento da fala, mas o tratamento sempre deve ser feito em conjunto com o fono. Inclusive tem outros problemas, como a interposição lingual ao deglutir, que a gente também pode melhorar com a ortopedia, mas sempre com acompanhamento conjunto, até porque senão pode recidivar. Se o paciente não for no fono, pode voltar a ter os problemas que ele tinha antes da ortopedia. Muito obrigada, doutora Luciana, pela participação, por estar aqui conosco no Saúde na Mídia. Vou deixar esse momento agora para você mandar um recado para a nossa audiência, deixar suas considerações finais, para falar para as pessoas da importância geral de cuidar da saúde bucal, de evitar problemas no futuro. A gente sempre fala da prevenção, né? Que é importante prevenir melhor do que remediar, né, gente? Doutora, fica à vontade. Obrigada, Amanda, pelo convite. E o que eu falo para os pais é que sempre leve o seu filho para a prevenção, porque a prevenção são procedimentos menos invasivos, o paciente vai amar ir para o dentista e vai ter menos problemas no futuro, com certeza. E é legal, gente, porque hoje em dia tem tantos recursos tecnológicos, tantos recursos lúdicos. Exatamente. Que vocês têm mão, a tecnologia a nosso favor, para ajudar nesse momento. Então fica algo divertido, algo legal, engraçado, que as pessoas realmente e as crianças vão gostar de ir. Quais são as estratégias assim secretas da doutora Luciana no consultório com as crianças? Eu tenho várias estratégias. Pois então conta pra gente um pouquinho, dá um spoiler. Por exemplo, a minha anestesia ninguém sente. Olha, muito bem. Eu tenho paciente que vem de longe só para fazer uma extração comigo, criancinha. É mesmo? Em relação a esse lúdico, a essa fantasia, a essa recepção, como é que é esse acolhimento dos pequenos? O paciente quando chega no consultório, a gente sempre faz uma brincadeira, a gente coloca uma tiara para poder eles acharem que estão num lugar muito divertido. Às vezes eu deixo um brinquedinho assim, como quem não quer nada, eles vão pegando, querem levar para casa. Isso acontece muito. Então, às vezes eu até deixo levar. Tem essa fantasia também. Sim, tem sim. Tá ótimo. Doutora, muito obrigada mais uma vez por participar conosco. Obrigada, Amanda. E é claro que a gente espera que você sim cuide da sua boca, da saúde bucal da sua e da sua família. A gente vai agora para o Giro de Notícias. A equipe da Universidade Federal de Minas Gerais recebeu 500 mil euros, cerca de 2,6 milhões de reais, como destaque na segunda edição do Prêmio Euro Inovação na Saúde por desenvolver uma vacina contra a dependência da cocaína e crack. O prêmio é organizado pela Eurofarma, uma multinacional farmacêutica ativa em mais de 20 países. A Calixicoca foi criada para tratar a dependência de crack e cocaína, além de prevenir complicações durante a gravidez em mulheres usuárias de drogas. A vacina recebeu o maior número de votos por médicos de 17 países, superando outras 11 iniciativas inovadoras de saúde na América Latina. A continuidade do projeto depende de financiamento adicional, com esforços para garantir apoio governamental e estabelecer parcerias para licenciar a tecnologia desenvolvida pela UFMG. E não saia daí, que daqui a pouquinho temos matéria especial com Karina Vieira e também o nosso quadro Fazer o Bem. Você vai conhecer um projeto especial chamado GAC. Até já! E olha, se você sente muitas dores e precisa de algum tratamento alternativo para aliviar esses sintomas, a gente vai te apresentar um pouquinho da especialidade da osteopatia com o Dr. Igor Gomes e a Karina tem mais dicas para você. Amanda, eu estou aqui com o Igor Gomes, que é fisioterapeuta, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o universo da osteopatia. Bem-vindo à Saúde na Mídia, doutor. Obrigado por essa oportunidade de estar falando de um assunto que eu gosto tanto, que é a osteopatia.
Bom, a osteopatia é uma área da saúde que tem o fim de diagnosticar, ou seja, encontrar a causa que levou ao desenvolvimento da doença, utilizando os conceitos de anatomia, fisiologia e semiologia, que são conceitos da medicina, tá? Com o fim de quê? De trazer a autocura do paciente. Quando a gente estimula a fisiologia do organismo, ela tende a ter melhores respostas ao tratamento. E as técnicas que são utilizadas são técnicas manuais. Aí percorre por quais caminhos? A osteopatia estrutural, que são técnicas com cavitação, com estralos, né? Aquelas famosas técnicas, né, que a gente conhece, e técnicas viscerais, que mais voltado para órgãos, para vísceras, e as técnicas cranianas, que pode ser utilizada inclusive em bebês, né, a partir de 5 dias de vida, e sempre pode ser utilizada para melhorar as estruturas cranianas. Tudo isso com o fim de quê? De melhorar, estimular a fisiologia para que o paciente possa ter o melhor resultado no tratamento. Ótimo, mas eu vim aqui para fazer um bastidor e a gente vai mostrar para o pessoal aí de casa na prática. Vamos? Então vamos lá. Bora lá! Bom, Karina, eu vou fazer aqui o que se chama de estrela da dor. Vou avaliar todos os segmentos da tua coluna, desde a lombar, torácica até a região do pescoço, cervical. Igor, isso é feito com qualquer pessoa que chega aqui, independente da causa da dor, você faz essa avaliação? A maioria das pessoas sim, porque a coluna ela tem vários segmentos que vão para órgãos vão para músculos, então é sempre importante examinar a coluna do paciente. A maioria dos pacientes que eu atendo aqui tem relatos em relação à coluna vertebral, principalmente hérnia de disco, é o que é mais comum. Então eu sempre procuro examinar a coluna do paciente. Entendi. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer o exame da estrela da dor. Então eu vou examinar lombar, torácica e região cervical, tá? Por exemplo, aqui na extensão, dói alguma coisa? Não é muito confortável. Não é muito confortável. Para frente, dói? Parece que deu uma travada. Para cá, pro lado, dói? Aí já dói, né? Incomoda. E para cá? Também não está muito confortável. Girando assim, dói Meu alguma Deus. coisa? Dói? Não, só não é muito confortável. Girando para cá? Aqui eu acho que eu senti que o giro foi mais e aqui eu travei um pouquinho. Certo. Quando eu faço isso aqui, ó, dói alguma coisa? Um pouquinho. Dói um pouquinho. Tá. Karina, Então. tu vais deitar de barriga para baixo, aqui com o rosto nesse vão, tá bom? Ok. Da maca. Pode deitar. Vamos lá. Isso. Aqui? Isso. Aí coloca teus bracinhos aqui. Perfeito. Certo. Karina, tô aqui aproximando um pé teu do outro para saber se tu tem uma perna mais curta que a outra. Aqui a perna direita, ela é menor do que a esquerda. Gente, isso é normal? Pois é, vou verificar isso Esse aqui já. pois é teu. Uma peça aqui do quadril mais alta do que a outra. Também uma rotação vertebral aqui nessa região. E a primeira costela aqui à direita, dói? Não. Mais alta do que esse outro lado. Então tem É o lugar que, assim, eu acho mais tenso. Sim, essa região aqui do trapézio, né? Exatamente. Pois é, então tem várias partes aqui da tua coluna que não estão devidamente alinhadas, né? E isso gera um sofrimento na tua coluna vertebral. E é o que a gente vai fazer, tratar agora, tá? Karina, tu vais virar de lado pra mim. Eu tô bem aqui desse lado aqui, tu vira de lado pra cá, totalmente de lado, Só tá? o corpo inteiro, todo, não o só corpo a inteiro. cabeça. Deixa eu só botar esse travesseiro aqui pra te posicionar. Aí encosta aqui tua barriga aqui nos meus braços. Isso, foi mais. Certo, vou te girar aqui de lado. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar. Ok. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar. Isso. Ok. Barriga pra cima. Desce um pouquinho mais, por favor. Isso, obrigado. Coloca o braço aqui assim. Dói aqui quando eu toco?
Um pouquinho. Um pouquinho, né? Agora tá um pouquinho. No segundo toque. Puxa o ar, solta o ar. Gente, Tá crocante, né? ficou crocante. Solta os braços. Nossa, chocolate. Deixa eu só verificar aqui como é que tá a questão da tua mobilidade antes da manipulação. Certo. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar. Meu Deus. Crocante mais uma vez. Aqui. Puxa o ar. Solta o ar. Ok. A sensação é que ele tá me quebrando toda. Mas não sinto nenhuma dor. Me mandou, né? Como Foi você tranquilo, faz, né? Tranquilo. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar. Isso. Que é uma técnica diafragmática. Puxa o ar. Solta o ar. Puxa o ar. Solta o ar. Aqui eu vou mexer um pouquinho na região de intestino também, porque tem muita relação com a região cervical. Inclusive o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Isso. Então a maior fonte de serotonina está nele. Então é sempre importante ele estar trabalhando como um reloginho, né? Da forma mais adequada. Tem um nervozinho que sai aqui da região da base do crânio, chamado nervo acessório. É um nervo, é um par craniano. Ele sai daqui e inerva o trapézio e o esternocleidomastóide. Então, às vezes, esse forame, esse buraco por onde sai, onde passa esse nervo acessório, ele está comprimido, não está devidamente aberto para que possa haver um bom deslizamento desse nervo. Então, daí é importante Não, a agora técnica. tu olha aí se meu tá comprimido meu aí. Vamos verificar aqui. Isso? Só verificando aqui se está mais fechado um lado do outro. E a sensação, gente, é como se fosse uma massagem, só com um pouco mais de força, mas eu tô achando massa. Vem mais perto aqui de mim, por favor. Isso. Quem tá em casa, doutor, vê esses estralos assim, vê a gente crocante. Certo. No caso aqui, nas técnicas cranianas, não tem estralo. Uhum. Então, são suturas, né? São bem fechadas. Isso, abre a boca. Isso. Abre só um pouquinho a boca. Essa técnica é muito boa, inclusive para problemas relacionados a alterações hormonais, porque o esfenoide, que é o osso que eu estou trabalhando aqui em questão, que eu, no caso, acesso aqui por dentro da boca, ele fica abaixo da glândula hipófise, que é responsável por funções hormonais. Então, às vezes, alterações dessa estrutura óssea acaba prejudicando também a hipófise. Então, para que ela esteja devidamente liberada, né, esse osso, que é um osso central que se comunica com todos os ossos do crânio, é importante fazer essa técnica. Certo? O que eu vou fazer agora, Karina, é uma técnica que o recurso que eu vou utilizar é da mesa flexão de tração, que é esse equipamento que você está deitada. Ele vai o quê? Ajudar na descompressão dos discos da coluna lombar. E parte dessas pessoas que sofrem com isso é por conta de alterações no disco da coluna lombar. Então o que eu vou fazer agora é uma descompressão da coluna lombar, tá ok? Então vou te posicionar aqui primeiro. Que isso tudo vai ajudar no mecanismo de tração da região lombar, que será feito agora. Então isso aqui é perfeito para quem tem hernia de disco. É sem dúvida um dos melhores equipamentos do mundo para descompressão dos discos. Aí eu vou botar aqui minha mão aqui atrás, região da nuca. Também essa técnica ajuda a relaxar bastante. Gosto muito de finalizar meu tratamento com essa técnica.
E é nessa hora que o paciente dorme. Ah, que pena que acabou, gente. Então, assim, a sensação que eu senti, apesar daqueles estralinhos que às vezes dá um medo, né? Que a gente fica meio crocante, né, Igor? É verdade. Mas é uma sensação muito relaxante, principalmente quando ele finaliza e a vontade de ficar aqui fazendo a matéria. Certo, Karina. É importante frisar que esse tratamento, ele não impede que você vá até o médico, que você faça o tratamento médico. Estamos aqui com o intuito de quê? De somar. Então, cada área da saúde é importante, tanto a fisioterapia, às vezes eu vou precisar de um nutricionista, eu vou precisar de um dentista, tudo isso para quê? Para que ao final o paciente venha a ser beneficiado. Então, pode continuar indo ao médico, pode continuar fazendo aquilo que faz bem para a sua saúde. O importante é que você tenha excelentes resultados. Exatamente, é isso que o paciente quer, né? É qualidade de vida, bem-estar, não é isso, doutor? É verdade. Muito obrigada. E é isso que a gente quer, gente, saúde, qualidade de vida e bem-estar. Para muitos, a queda de cabelo não afeta somente a saúde, mas principalmente a autoestima. Para abordar este assunto com a gente aqui no Saúde na Mídia, bem-vinda, doutora Jane. Obrigada pelo convite, Karina. É um prazer falar sobre esse assunto que desafia tanto a autoestima de homens e mulheres. E para começar, doutora, quais são as principais causas da queda de cabelo? Temos, Karina, inúmeras causas de queda de cabelo e por isso esse assunto é tão desafiador. Temos causas que a gente chama cicatriciais, que são causas meio que definitivas dessa queda de cabelo, e as não cicatriciais, que são as causas mais comuns, como predisposição genética, alterações nutricionais, algumas infecções podem gerar essa queda de cabelo. Então, nós temos inúmeras causas. E aí a gente precisa determinar em uma consulta, com exame físico, história clínica daquele paciente. Essa causa de cabelo é recente, é antiga, quando tudo começou e como começou, e complementar com exames para poder realmente a gente chegar nessa causa que vai ser importantíssima para a gente determinar o tratamento. E doutora, em relação aos tratamentos, existe alguma novidade nesse caso? Existe sim, Karina. Houve um crescimento muito grande pela procura e, consequentemente, nos tratamentos nesses casos de queda de cabelo. Nós temos 4 pilares para fazer um tratamento de queda de cabelo bem significativo. O pilar de tratamento tópico, que são os produtos que a gente passa no cabelo, no couro cabeludo. O pilar oral, que vai de vários medicamentos, de manipulados a medicamentos em farmácia. O pilar das vitaminas e o pilar dos tratamentos em consultório. Muitas vezes a gente vê por aí a pessoa colocando toda a expectativa só nas vitaminas. Comprei uma vitamina, comei um colágeno, achando que vai resolver. E não vai. E o que vai? Temos que associar todos esses tratamentos depois de determinar a causa, o diagnóstico dessa queda de cabelo. Eu costumo falar para os meus pacientes que é como se fosse uma febre. Não adianta só tomar o remédio para febre, eu preciso determinar o que está causando essa febre. E aí o paciente ele consegue entender melhor. Então não existe o melhor tratamento para queda de cabelo. Existe fazer um diagnóstico correto para aí sim determinar qual o melhor tratamento. E, gente, eu, por exemplo, a Jane me trata, eu tenho alopecia androgenética, então a gente fez todos os exames, mapeamentos, né? E estamos fazendo um acompanhamento. Ela vai mostrar na prática para vocês como é que funciona isso, bora? Vamos! Eu vim aqui para maior prazer! Karina, então estamos aqui para fazer a intradermoterapia, que é a infusão de ativos direto no couro cabeludo, para a gente atingir altas concentrações do remédio, e por isso ele é personalizado, de acordo com a queixa, de acordo com o diagnóstico. Então, para cada queda de cabelo, a gente vai ter um medicamento específico, certo? Volta para cá. Isso dói? Não, olha, a gente usa uma agulhinha bem fininha e injeta o ativo direto no couro cabeludo. Então, geralmente é um procedimento com pouca dor. A gente também pode utilizar anestésico tópico ou outras alternativas para quem é mais sensível.
Além da injeção dos ativos no couro cabeludo, também temos a fototerapia, que é uma terapia associada de LED com laser nesse capacete. Nesse caso, eu fiz os injetáveis. Sempre é depois ou... Aí a gente determina de acordo com o caso de cada paciente. Mas geralmente a gente também coloca os produtos porque essa terapia vai ajudar a penetrar esses ativos. Então um paciente, por exemplo, que é muito sensível à dor, que tem pânico de agulha e que realmente não vai fazer o tratamento injetável, a gente pode optar por fazer só o tratamento com o capacete. Mas sempre observando que os injetáveis entregam resultado mais rápido. Então tudo isso vai ser conversado na nossa consulta. Qual que é o resultado do capacete? O capacete, ele gera um estímulo no folículo, tanto na circulação sanguínea, quanto na cicatrização, né? Então isso entrega um resultado associado aos ativos. E qualquer tipo de alopécia pode ser tratado com ele? Não, tem algumas alopécias específicas em que não pode ser usada a fototerapia, que pode até estimular uma piora. E para isso é interessante que o diagnóstico tem que preceder o início de qualquer terapêutica. Inclusive, Karina, esse capacete ficou muito conhecido após a Ana Furtado, naquele período do tratamento de câncer, começar essa terapêutica para restabelecer a saúde do couro cabeludo e o crescimento dos fios. E isso também é para quem está passando por um tratamento de câncer, ele ajuda na quimioterapia para não cair o cabelo? Não. Após o tratamento da quimioterapia é que a gente pode fazer uso dele para melhorar o crescimento do fio. Durante o tratamento da quimioterapia já existem alguns tratamentos, mas não é com a fototerapia para prevenir a queda, mas já existem. E é necessário falar da importância de ter um bom diagnóstico, um especialista no caso, não é isso? É verdade. Como em várias doenças, é necessário o diagnóstico precoce, iniciar o tratamento para poder ter resultados mais efetivos. E a gente vê na prática que muitos pacientes vão deixando para depois, vão procurando outros profissionais e acabam perdendo o time desse início do tratamento. E a gente às vezes já vem no desespero, né? Quando a queda já de uma forma mais tardia. Ótimo, obrigada, viu? Amanda, eu vou continuar aqui com o meu tratamento, né? E você fica aí no estúdio. Chegou a hora de você fazer o bem. Se você ainda não faz, a gente te faz um convite a partir de agora. Conheça um pouquinho do GAC, Grupo de Apoios a Comunidades Carentes. O Grupo de Apoio às Comunidades Carentes, GAC, é um grupo que ajuda comunidades há mais de 30 anos e estão em vários estados do Brasil. Cada estado tem o seu próprio líder no GAC, ajudando as comunidades de diferentes maneiras. Por exemplo, aqui no Maranhão, eles têm diversos projetos, como o Qualificar para Transformar, apoiado pela Vale. Nesse projeto, eles ajudam grupos de pessoas a encontrar maneiras de ganhar dinheiro, como abrir uma padaria ou até mesmo um ateliê. O GAC, então, oferece treinamento, suporte teórico para gerenciar o negócio, além de fornecer o local e as ferramentas necessárias. Outro projeto é o Picadeiro da Cidadania, financiado pela Votorantim Cimentos. Esse projeto é voltado para crianças e adolescentes e acontece aos sábados. Eles oferecem oficinas, atividades de lazer e até mesmo passeios. Para saber mais sobre essas ações e como ajudar, é só entrar em contato aqui no Instagram, @GAC_MA. A gente fica por aqui, mais um sabadão especial para você. Saúde na Mídia tá terminando, mas você pode continuar com a gente na internet. Sempre. Pode acompanhar o nosso canal no YouTube, mandar perguntas da nossa audiência, é claro, para o especialista responder aqui, e continuar com a gente nas redes sociais. Um excelente sábado para vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até o próximo.